Olá, ouvintes do Urbanidades, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós estamos dando continuidade à série Mobilidades e Estudos Urbanos, uma série que procura desenvolver algumas ideias que nós trabalhamos dentro do MTTM, o grupo de pesquisa Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos, coordenado pela professora Bianca Freire Medeiros, do Departamento de Sociologia da USP. Eu já faço o convite para vocês visitarem o site do MTTM, ele está disponível de fácil acesso, e também o Instagram do MTTM. Vai lá, segue o MTTM para você acompanhar as novidades. Hoje eu estou aqui na companhia do nosso anfitrião original, um dos fundadores do Urbanidades. É um prazer enorme para a gente receber João Freitas. Tudo bem, João? Olá a todos. Bruno, obrigado pelo convite, pela apresentação. Uma alegria voltar a esse podcast depois de tanto tempo. Meu nome é João Freitas, eu sou professor do Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E estou hoje aqui muito feliz de poder participar dessa entrevista sobre 2 artigos escritos por 2 pesquisadoras cujas ideias tanto me inspiram, e muito bom estar com vocês novamente. Valeu, João. Como o João acabou de antecipar, nós vamos discutir 2 artigos, um mais teórico-conceitual, assinado pela professora Bianca Freire Medeiros, e outro mais etnográfico, assinado tanto por Bianca quanto por Natália. Vou pedir para as duas se apresentarem, começando por Bianca. Tudo bem, Bianca? Ei, Bruno, ei, João, ei, Natália, ouvintes, muito contente. Eu sempre acabo assumindo um papel mais de bastidor no Urbanidades, mas para essa série do Mobilidade e Estudos Urbanos, fiquei contente quando a gente pensou no desenho dessa nova temporada, da gente trabalhar esses textos. São textos que têm um caráter muito coletivo, apesar da assinatura individual, da assinatura de uma dupla, são sempre textos que se beneficiam muitíssimo da leitura crítica, das discussões que a gente vem travando nesse grupo de pesquisa, que é sobre o qual o Bruno já falou, que Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos. E João, Natália e Bruno são membros participantes do grupo desde a sua origem. Então, eu estou sentindo aqui hoje que a gente está revisitando artigos, escritas, reflexões que a gente veio travando juntos, né? E poder compartilhar agora com as pessoas que nos ouvem. Espero que seja produtivo para todo mundo. Eu certamente estou muito feliz. E Bianca, com certeza vai ser muito produtivo para todo mundo. E agora pedir para a Natália se apresentar também. Bruno, obrigada. Muito feliz de estar aqui de novo com você, João, Bianca. Eu sou doutoranda pelo Departamento de Sociologia também da Universidade de São Paulo, sob a orientação da Bianca, e estou aqui para, junto com vocês, discutir um texto que a gente teve muito orgulho de produzir. Então, para começar a sessão de perguntas, eu vou fazer pergunta para a Bianca sobre o artigo dela, Metrópole do Capital de Rede, Mobilidades Socioespaciais e Inequidades Urbanas, que saiu pelo Cadernos Metrópole. É uma pergunta mais geral para a Bianca situar os nossos ouvintes na virada das mobilidades. Nós usamos o termo mobilidade com muita frequência no nosso dia a dia, normalmente associando ele ao direito de ir e vir, às políticas de acessibilidade, ao transporte coletivo. No entanto, o artigo da Bianca indica que falar em mobilidade implica um arsenal semântico mais amplo, que aponta para uma série de outras desigualdades urbanas. Então eu gostaria que Bianca falasse um pouco sobre como nós podemos pensar mobilidade tanto como prática, quanto como uma lente que nós acionamos para tratar do mundo social. Bruno, essa é uma pergunta que vale um semestre inteiro, né? E a gente até teve uma disciplina em que a gente enfrentou essas questões, né? Isso tudo que está sob esse guarda-chuva, todas essas discussões, noções, conceitos, temas, etc., do que a gente tem chamado de giro móvel ou virada das mobilidades. Eu vou fazer aqui uma coisinha bem resumida, remetendo à proposta, inclusive, do dossiê. Esse é um dossiê que tem o título de Mobilidade Urbana e Equidade. Ele foi organizado pelas professoras Angélica Alvim, Fabiana de Zaga, Rosana Foray Claps, e saiu ano passado, né, 2024, e ele reúne, na verdade, artigos, e são, acho que vale para qualquer pessoa que esteja nos escutando que tem interesse nessa temática, vale dar uma olhada nesse dossiê na sua integridade. E eu acho que só um passeio pelos títulos, pelos resumos desse dossiê, já dá uma ideia dessa dimensão a que Bruno se referia, de como que a gente entende mobilidade num senso mais comum, ou como é que tem sido ocupado em termos de política pública, né? Como é que esse termo tem sido utilizado. A gente tenta, obviamente, dialogar com esse uso, ele é pertinente, falar de mobilidade urbana, mas a gente vai acrescentando algumas camadas. Então, é claro que mobilidade urbana tem a ver, por exemplo, com deslocamentos que fazem uso de modais de transporte, por exemplo.
Então, a gente vai trabalhar também nessa chave. Só que a gente também está pensando que tem um bocado de coisas que acontecem na escala da cidade, que podem ser identificadas como mobilidades urbanas, que não está restrito, ou não cabe nessa discussão apenas do transporte ou dos seus modais. Mesmo que essa discussão, como ela já tem avançado nos últimos anos, que ela já não é só uma discussão técnica, né? Ela já não é só uma discussão da engenharia de transporte. Ela tem sido mais e mais uma discussão que tem incorporado um vocabulário das ciências sociais, tem entendido, por exemplo, que as questões de gênero precisam ser contempladas, que as dimensões raciais precisam ser contempladas, mas o que a gente vai, obviamente, né, num diálogo forte com toda essa literatura que vem sendo produzida em vários lugares, por colegas tanto do Norte Global quanto aqui, América do Sul e do Sul Global de uma maneira mais geral. E uma das coisas que a gente tenta desenvolver é muito essa ideia de que a gente tem trabalhado bastante com um eixo de mobilidade, sobretudo na teoria sociológica, né, um tema clássico, muito clássico da sociologia, essa discussão sobre mobilidade como uma discussão que remete à classe social, à estratificação, a como as pessoas podem subir e descer nessa hierarquia de dinheiro, né, nessa hierarquia de prestígio. E aí é como se a gente pegasse essa discussão, porque ela é importante para a gente, e a gente colasse nessa discussão uma outra camada, que a gente pegasse esse eixo que a gente está olhando para ele na vertical e também colocasse na horizontal. Por isso que a gente fala de socioespacial, né? Porque a gente passa a ter uma horizontalidade que faz com que a gente também observe a mobilidade nessa dimensão que é uma dimensão espacial. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa também que mobilidade na cidade, na escala da cidade, ela vai dizer respeito a pessoas, ela vai dizer respeito também a coisas, a imagens, a informação. Isso tudo vai estar entrelaçado, né, nesses deslocamentos, de uma maneira que vai impactar quais são as desigualdades ou como esses direitos que a cidade deve prover, como é que eles são distribuídos. Então, a ideia que eu tentei transmitir, vamos dizer melhor, né, a partir dessa ideia de capital de rede, né, metrópole do capital de rede, é o quanto que a gente hoje falar de desigualdade ou falar de iniquidade, talvez até esse é o termo mais preciso, né? A gente não tem como ignorar que tem muito a ver essa discussão com perguntas que se desdobram a partir dessa, como que a gente se desloca, né? Como a gente se move, em que direção, quem é que é o dono, entre aspas, do nosso movimento, então quem é que diz em que direção a gente pode ir, até onde a gente vai, como é que a gente faz esse deslocamento, a gente faz esse deslocamento com velocidade, com vagar, essa velocidade ela é uma velocidade imposta, ela é uma velocidade que tem uma dimensão de risco, ou ela tem um nível de segurança e conforto que nos atende. A gente sabe disso na nossa experiência, né? Quem de nós habita cidades grandes, né? Metrópoles, cidades como São Paulo, ou uma cidade como Rio ou Salvador, a gente sabe o quanto é custoso se deslocar, né? E como esses deslocamentos têm a ver com todas essas outras dimensões. E aí passa a não fazer tanto sentido uma distinção que muitas vezes vai aparecer na literatura entre o que é do mundo, vamos dizer assim, né? O que acontece no mundo digital e o que acontece no mundo, vamos dizer assim, do face a face. Importa tanto, por exemplo, né, para a gente, se a gente vai estar durante esse percurso que a gente vai fazer dentro de um ônibus, se a gente tem a companhia de um celular que tem acesso, né, que nos coloca conectados à internet, se a gente não tem esse acesso, se a gente vai estar fazendo uso do transporte público de uma maneira confortável que nos permite gerenciar outras atividades, e a gente sabe que para as mulheres isso é muito fundamental. Então, como as mulheres vão gerenciando nesse deslocamento físico, né, do seu próprio corpo, como ela vai gerenciando toda uma rede de atividades, muitas vezes ligada ao cuidado de outros, né, que ficaram em casa e que, portanto, estão fixos, ou mesmo o deslocamento desses outros, a mobilidade desses outros, quem é que está levando a criança para a escola, como é que ela faz, né, quem é que está viabilizando essas atividades enquanto ela está distante do lar. Então, é uma maneira, um convite a pensar todas essas coisas e como esse tal desse capital de rede que a gente define, que eu tentei fazer, né, uma definição a partir do diálogo com essa literatura, é um termo que vai aparecer cunhado pelo John Urry, né, originalmente, ainda que ele tenha feito referências a esse termo de uma maneira muito breve, mas como é que a gente vai, essa capacidade de se colocar em movimento e ter arbítrio sobre o próprio movimento, como é que isso é hoje um poderoso mensurador de estratificação, né, de desigualdade. Também outro artigo que está, né, no centro da nossa conversa é o artigo que a própria Bianca publicou junto com a Natália, que está aqui com a gente hoje,
que saiu na Transfers, que é uma revista que tem bastante prestígio, junto com a Mobilities, né, nesse nosso campo de debate do paradigma das mobilidades. O artigo saiu no ano passado, é o Sound Conservative Values in a Biblical Garden. E aí eu queria ouvir, Natália, um pouco sobre esse artigo, né? Eu acho que ele apresenta muito bem o Templo de Salomão e o seu jardim bíblico como um espaço que acaba mesclando religião, turismo, entretenimento e utilizando ali estratégias de tematização muito típicas a parques temáticos. Eu acho que, de alguma forma, e vocês falam isso também, né? Esse modelo reflete uma tendência global em que a experiência religiosa acaba sendo mediada também por estratégias de espetáculo e consumo. E aí, nesse sentido, eu queria focar diretamente no conceito de disneyização que você trata no artigo. E ele aparece como uma chave de leitura para entender esse jardim bíblico, como que esse jardim bíblico estrutura a experiência do visitante. Então, eu queria que, a partir desse conceito, você explicasse essa interseção entre fé, turismo e entretenimento na configuração do jardim bíblico. Bom, João, você chegou num ponto muito legal mesmo, que me toca muito do artigo. Falar de disneyização, dessa experiência, né, do visitante, como você mesmo colocou, tem a ver com falar não só da tematização, mas de um trabalho performático e de estratégias de consumo que vão criando um espaço diferenciado que a gente associa à construção de espaços da Disney. E como que isso chega num espaço religioso? Bom, é o seguinte, essa experiência que a gente estudou do Jardim Bíblico, do Templo de Salomão, ela é feita em conjunto dentro de um espaço no Brás, na cidade de São Paulo, em que fica uma grande construção da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, para quem não conhece, acho que o templo é bastante famoso, mas não vamos dar de barato. O Templo de Salomão é uma construção feita pela Igreja Universal que tenta simular o Templo de Salomão original que existia em Jerusalém, com proporções ainda maiores, na verdade. Então ela é um prédio bastante vultuoso, é impressionante. E dentro do espaço do Templo de Salomão, a gente tem também uma atração que eles chamam de Jardim Bíblico, onde o visitante pode ter uma experiência justamente temática de visitar espaços da Bíblia. Então, existe um espaço egípcio, existe o espaço de conhecer o tabernáculo, um espaço ainda para assistir vídeos, que também é temático, pensando em um prédio também bíblico. Mas essas construções, elas têm algo muito do imaginário. Elas conectam, ao mesmo tempo, a narrativa bíblica, claro, a partir da leitura da Universal, né? Quando a gente está falando de um livro tal qual a Bíblia, a gente precisa ter esse cuidado, mas que mistura também muito do imaginário que a gente tem sobre a antiguidade. E, claro, as mensagens que se quer passar a partir daquele lugar. E por que um conceito tal qual disneyização é interessante? Para a gente pensar como isso gera um interesse extraordinário por aquela experiência que é religiosa, mas acaba atraindo também pelo seu caráter lúdico. Então, ainda que as pessoas que buscam aquele espaço sejam fiéis cristãos na sua vasta maioria, tem também alguns que vão para conhecer um espaço que simula o passado. E aí, a partir disso, a gente tem uma entrada também em um trabalho de performance, porque esses espaços contam com guias que se vestem tais quais sacerdotes da antiguidade, que, né, estão registrados na Bíblia. E isso faz com que a vivência religiosa tenha essa materialidade. Então, algo que está na antiguidade, que a gente só lê sobre e tem uma interpretação a partir deste livro, que é a Bíblia, vai, na verdade, ganhar uma realidade. Isso dá ao fiel, isso dá ao visitante, né, como um todo, uma sensação de imersão naquela realidade. Não só por causa da tematização, por causa do consumo, né? Porque a gente tem vários produtos que dali são vendidos associados à Universal e associados ao cristianismo, mas também porque é um espaço que sensorialmente insere o visitante
num determinado momento. E uma coisa que chama muita atenção também no espaço do templo e do jardim bíblico, que tem a ver com esse conceito da disneização, que é de um autor chamado Alan Bryman. Ele define que a disneização ela também tem a ver com controle e vigilância. Isso ajuda a gente a pensar a questão das mobilidades também, porque o que circula a partir daquele espaço, então imagens, vídeos que são gravados ali, ele tem uma certa limitação de circulação a partir do que a própria Igreja Universal quer, mas ao mesmo tempo tem a dificuldade de, em alguns espaços, os visitantes gravarem e compartilharem as suas opiniões. A hora que a gente vai para dentro do templo e para dentro do passeio do jardim bíblico, o celular inclusive não pode estar presente. Você não pode ter um celular, não pode tirar fotos, gravar, porque existe um controle por parte de quem está ali para que apenas as imagens que interessam à Igreja Universal circulem. Para além disso, o próprio espaço do templo, ele já nasce em circulação, porque acho que é notável também na experiência do brasileiro comum a Rede Record como uma referência na televisão, e a Rede Record tem se valido desse espaço do templo para gravações. Então, aquele lugar circula como imagem e se alimenta das imagens que a própria Rede Record também, principalmente, produz a partir de novelas, a partir de séries. Para a gente pensar o Templo de Salomão e o Jardim Bíblico como espaços de mobilidade, então a gente tentou reunir todas essas informações em circulação. Então, o Jardim Bíblico, ele depende, ou pelo menos se alimenta muito, mobiliza muitas referências do que a gente já pensa sobre o passado bíblico, sobre o Egito, usa referências das novelas da Record e, por sua vez, a Record depois utiliza esse espaço para fazer vídeos musicais, para fazer propaganda nos seus programas. Então, não só a disneização, mas também voltando para as mobilidades, são duas chaves que ajudam a gente a entender esse local não só como um espaço de culto, mas também como um local em que os visitantes e fiéis podem experimentar uma outra relação com o espiritual que vai aproximá-los da religiosidade ou do conhecimento religioso que a Universal quer transmitir. Foi muito interessante, né, Natália, quando a gente começou a ideia de fazer o Jardim Bíblico, o Templo de Salomão, mas especialmente o Jardim Bíblico, merecia uma reflexão sobre as lentes das mobilidades, é porque, de fato, assim, chegando ali, vendo tanto de coisas, desde as pedras que vão construir, as cadeiras, as oliveiras, tudo isso vai sendo transportado, e não é apenas que são coisas que confluem para esse lugar, mas que o fato delas mesmas virem de vários lugares, as pedras de Israel, as oliveiras, que são essa referência bíblica imediata, tudo isso vai trazendo prestígio. Então, essa ideia que atravessa também essa discussão das mobilidades, é como a gente vive um certo paradoxo em torno da mobilidade como um valor. Então, dizer que coisas se moveram e são móveis, imprimir, de alguma maneira, uma valoração positiva, mas, ao mesmo tempo, é falar de uma certa pressão para que a gente seja móvel, para que a gente viva dessa maneira, para que a gente consuma coisas que passam, que fazem, que tem essa intensidade de movimento. Então, ao mesmo tempo, a gente ia lá, acompanhar as visitas guiadas e via também o tanto de coisas que estavam proibidas de chegar ali, ou que estavam interditadas. Isso tudo traz sob a lente das mobilidades, isso ganha uma dimensão analítica que talvez escape a outras maneiras de abordar, E uma coisa assim, que é muito importante, um disclaimer, se a gente quiser dizer assim, a gente não teve intenção alguma de fazer um artigo de sociologia da religião. Então, ele é um artigo que vai colocar duas viradas, vamos dizer, em diálogo, que é a virada das mobilidades, mas também essa virada que se diz a virada materialista dos estudos comunicacionais, que sai um pouco dessa discussão sobre recepção, sobre decodificação, que é uma discussão bem clássica e importante, obviamente, mas para esse uso mais prático a que Natália se referia, Então, é menos sobre como as pessoas interpretam os 10 mandamentos, talvez a telenovela
bíblica mais clássica, né, mais bem sucedida da Record, exportada também, né, para o mundo inteiro. Então é menos sobre como as pessoas interpretam aquele conteúdo, mas como é que aquele conteúdo é um motivador para que as pessoas se dirijam até ali. E também é uma maneira, as pessoas saem dali com mais conteúdo e mais informação e mais um uso prático de todos esses elementos que vão compondo essas narrativas. Tem uma sensação aqui de circularidade sobre essas imagens que estão sendo postas em movimento e a maneira como as pessoas vão, na prática, fazendo uso delas, né? Então, por mais que a gente diga que a Igreja Universal, ela é, e é de fato, né, pelo que a gente pode observar, vamos dizer assim, o gatekeeper, né, essa que tem o comando dessa mobilidade dessas imagens, né, e desses corpos, etc. Mas a gente vê também vários outros usos sendo colocados ali, né? Então, como pastores de pequenas igrejas vão lá filmar, fazer conteúdo para os seus canais no YouTube, como atores e atrizes das novelas vão lá dizer que estão encantados. Tem muito isso também. Então, o passeio, ele não é um passeio para os fiéis da Igreja Universal. Ele é um passeio para a família cristã. E fazendo tudo isso ao mesmo tempo, como a gente tenta mostrar nessa versão do artigo, porque a gente tem uma versão anterior, a gente não discute tanto esse caráter como nesse texto em inglês, fortalecendo esses vínculos com Israel no presente. Então, toda essa discussão do pensamento conservador vai ficando lapidado nesse passeio, que parece sempre, né, muito menos, vamos dizer assim, institucionalizado do que um culto, por exemplo, né, ou como uma reunião da Igreja Universal. Teria esse caráter, como disse Natália, né, mais pedagógico, mais lúdico, mas não é menos relevante do ponto de vista da informação ou da mensagem que ele transmite e que ele põe em circulação. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Acho que a Natália traz uma visão muito interessante sobre isso, que acaba conectando também com a pesquisa doutorado dela, né, de pensar nesses espaços que lidam com memória, imaginação, desejo. Eu queria voltar a falar sobre o Metrópole do Capital de Rede. A gente estava falando em off, eu acho bom também registrar aqui, Bianca, como que na minha leitura esse artigo vem muito bem a calhar, considerando que é um número cada vez maior de interessados em entender o que é essa virada móvel. Mas ainda faltam publicações em português que sintetizem seus conceitos centrais de forma acessível. E eu acho que essa abordagem que você traz acaba trazendo um frescor mesmo para o conceito de capital de rede, ao evidenciar como ele não é apenas um recurso disponível para todos, mas um elemento central na estruturação dessas iniquidades urbanas. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso, né? No artigo você mostra que a mobilidade, seja ela física, digital, não é apenas um direito, mas algo estratificado, que depende do acesso, não só o acesso às redes, mas também de competências para acionar essas redes. E algumas pessoas conseguem se mover sem obstáculos, enquanto outras acabam enfrentando barreiras burocráticas, econômicas, tecnológicas, e isso acaba se intensificando quando consideramos também as interseções de classe, raça e gênero. E aí a pergunta é, como que o capital de rede amplifica, mas também tem essa capacidade de transformar essas desigualdades? E até que ponto ele pode ser uma ferramenta para romper ciclos de exclusão, especialmente para mulheres e outros grupos historicamente marginalizados? Bom, essa é uma ótima pergunta, João, porque é uma oportunidade também da gente pensar num diálogo, por um lado, né, com a virada das mobilidades, mas também com uma certa tradição dos estudos urbanos, tá? Então, acho que vou tentar responder por aí, ainda que valesse mais uma vez um curso inteiro, né, para a gente discutir isso. O John Array, quando formula, né, essa ideia do capital de rede, como eu disse antes, é uma coisa um pouco passageira, né, uma noção que ele não chega assim a super desenvolver, ele dá lá uns critérios, né, que seriam constitutivos do capital de rede, pensando nas habilidades necessárias, né, para tê-lo. Mas uma coisa que ele diz e que não descia bem para mim, ele diz o seguinte, não, o capital de rede ele é mandatório para aqueles que moram no Rico Norte. E aí, por que desce mal, né? Por que desce como uma coisa incompleta? Porque eu acho que tem um não dito nisso aí, que é uma referência assim, né, que você tem o grande lugar do capital de rede dos atores sociais, dos agentes que frequentam, vamos dizer assim, a cidade global.
tá? Que é uma figura síntese muito importante, poderosa, né? Que ficou, a Saskia Sassen não foi a única a trabalhar com essa ideia, mas ela certamente trouxe essa noção para frente da cena e é uma referência incontornável para quem fala da cidade dos anos 90 para cá, fim dos anos 80. Então, essa figura da cidade global, essas cidades que são esses grandes nós de importância, né, os grandes centros de importância econômica. Então, no livro clássico dela, ela vai falar de Tóquio, Nova York e Londres. E o capital de rede, então, quando o John Arry está falando, ele está dizendo, bom, isso é claro que é fundamental no contexto da cidade global. Mas é como se, vamos dizer assim, o avesso da cidade global, que tem sido, né, capturado por essa ideia da mega cidade do sul global, o capital de rede ele não fosse mandatório, vamos dizer assim, né, ou ele não fosse tão necessário, tão relevante. E a ideia, né, da metrópole do capital de rede é que ela não está definida de antemão nem como pertencente ao sul global, nem como norte global, mas é que ela é essa construção onde essas coisas que a gente está falando aqui, né, de conexões, tanto conexões físicas de acesso ao transporte, mas também conexão às redes digitais, elas são tão importantes quanto. E aí, é claro, né, alguém que durante tantos anos vem trabalhando, fazendo pesquisa em favelas no Rio, na interlocução com também orientandos que fazem trabalhos dessa natureza, o que a gente mais vê é como seria impensável, né, a vida hoje de alguém que mora numa favela, na periferia de qualquer grande cidade do Brasil, que saiba fazer um excelente uso das redes. E é impressionante isso, tem muita pesquisa produzida nessa direção, do quanto nós somos muito, eu digo nós brasileiros, né, somos muito receptivos a novas tecnologias. Então, como rapidamente a gente absorve e coloca no cotidiano. A ponto hoje que a gente sabe, as pessoas, né, não é por acaso que o celular é um bem de consumo altamente desejado, que está aí no top das listas dos bens mais furtados e roubados, né? E aí, quando isso causa perplexidade a um cientista social, me causa perplexidade que isso seja visto como alguma coisa, assim, muito surpreendente. Claro que não, porque, assim, também é tão mandatório quanto. Por que é tão mandatório quanto? Porque a gente precisa o tempo todo, e essa é a ideia, uma certa provocação, né, com essa ideia da metrópole do capital de rede, do quanto, na verdade, todas essas debilidades, essas iniquidades, essas distâncias que nos caracterizam, né, no contexto brasileiro, como a gente tem todo, vamos dizer, entre as classes populares, sobretudo, né, a necessidade de ativar todos os recursos possíveis. Então, é importante, se eu passo, como a gente sabe disso, né, muitas pessoas vão passar, às vezes, 6 horas do seu dia em deslocamento. E eu preciso fazer dessas horas de deslocamento horas produtivas. Então, quando também se pensa, e isso é uma coisa importante, eu acho, nesse debate, né, sobre mobilidade urbana, quando se pensa nesse tempo de deslocamento como tempo de suspensão da vida, é uma afirmativa que não tem lastro na realidade, porque tudo que as pessoas fazem é preencher de vida esse deslocamento. Quer fazendo uso do celular, mas quer também fazendo repertórios, né, possíveis de acesso a isso que é tão importante na figura também, né, da metrópole do capital de rede, desses outros ausentes. Então, eu posso estar na internet, eu posso estar olhando, claro, TikTok, mas também posso estar fazendo todas essas conexões sobre as quais eu me referi antes, né, quando eu dizia, por exemplo, da rede de cuidado. Mas posso também estar estudando, posso estar lendo. Então, por isso que todas essas coisas que vão passando, que vão sendo sintetizadas na figura do celular, elas são tão fundamentais. Além do que, tem uma outra coisa que acho que é importante para a gente pensar, e aí talvez eu entre numa discussão um pouco sociológica demais, mas eu vou tentar ser breve nesse parêntese, né? Falar de capital, a gente está muito informado pela discussão de capital do Bourdieu. E ele tem, obviamente, né, essa definição clássica, e ele avança em relação à definição de capital econômico do Marx, né, e ele vai adicionando camadas aí, né? Então vai falar do capital social, vai falar do capital cultural. Mas cada um desses capitais, de certa maneira, eles têm as suas moedas, né? Quando ele está falando de capital social, ele vai falar muito dessa dimensão mais institucionalizada dessas conexões, porque a gente também, ele está falando de relações sociais, a gente também está falando de relações sociais com o capital de rede. Só que essas relações sociais, elas não têm a mesma institucionalização, nessa dimensão institucionalizada, nem elas são perenes no tempo como essas que estavam lá na definição do capital social. O que eu quero dizer com isso? E qualquer pessoa esteja nos escutando agora, porque está escutando justamente, né, via Spotify, alguma dessas plataformas, que está fazendo uso de algum tipo de tecnologia para acompanhar esse conteúdo, o capital de rede ele tem a ver com essas conexões que a gente vai fazendo e que elas podem ser muito pontuais, mas que elas trazem de algum nível de benefício para a gente ou para pessoas que importam para a gente, que importam para nós. Então, elas podem ser pontuais, elas podem ser intermitentes, e elas podem ser, e são, né, nessa definição,
com esses outros distantes. De alguma maneira, a gente poderia dizer que isso se remete, por exemplo, à quantidade de seguidores numa rede social, tá? Mas não é só isso. Tem outras formas dessas conexões que elas podem ser feitas à distância e que nos trazem benefício, nos trazem ganho, mas que elas também nos demandam muita energia. Isso também é importante, porque uma das coisas fundamentais, eu acho, dessa discussão é que conexões e mobilidades por si só, elas não valem nada. O que valem são as relações sociais, né? Isso é um fenômeno social muito recente. Então, a gente está falando, sobretudo, de 2 décadas para cá, na intensificação dessas relações que são feitas à distância, que são intermediadas, são telemediadas. A gente tem muito mais tela presente nas nossas vidas hoje. E se a gente continua, né, como cientistas sociais, como sociólogo, fazendo essa distinção entre o que é face a face e o que é mediado, telemediado, né, o que é feito a partir desses outros, esses com quem a gente convive, divide espaço, mas que também são com esses outros anônimos ou ausentes ou distantes, né, mas que importam e que nos beneficiam, se a gente seguir fazendo essa distinção, a gente perde de vista uma série de coisas. A gente perde de vista uma discussão importante sobre o que é a vida na cidade, né, na metrópole, mas a gente perde de vista, a gente compreende menos, eu acredito, tudo que está ao nosso redor hoje, né? Como é que a gente acessa a política pública, como é que a gente lida com os relacionamentos amorosos, sexuais, etc., né? Porque tudo está... Eu não estou superdimensionando não, tá, gente? Não é um convite a pensar tudo agora a partir dessa dimensão tecnológica, mas é um convite a parar de pensar que existe um mundo online e existe um mundo offline, sabe? Né? Com a lente das mobilidades, eu acho que a gente pensa o tempo todo, né, em como as coisas estão se conectando ou como elas estão causando fricção, como é que elas estão sendo interrompidas, como elas estão sendo suspensas, como é que elas podem estarem menos ou mais submetidas a turbulências, mas que existe sempre esse desejo de conectar por parte de um ou de muitos. O poder vai ter a ver muito com quem vai estar acessando essas conexões e quem vai estar de fora delas, quem vai ter mais dificuldade ou menos. Por isso que agora voltando lá ao argumento anterior, né, alguém que está de classe popular, de periferia no Brasil, que não tenha um recurso desse, né, para fazer conexão, ele está morto, né? Isso a gente sabe desde sempre, né? Isso não é uma novidade na favela, mas assume uma outra roupagem no contemporâneo, né? Então, vamos parar de fazer essa oposição, né, entre cidade global e mega cidade do sul global, cidade global do Rico Norte, né, e a coisa do sul global, e pensar mais em termos de como é que essas conexões acontecem nessas cidades, né? Muito legal, Bianca. Inclusive, você me deu um ótimo gancho agora para voltar para o artigo de Natália, seu também, né? Porque eu gostaria primeiro que Natália fizesse uma espécie de inserção etnográfica mesmo. Como que funcionava esse tour que vocês duas fizeram, né? Então, como era olhar para essa mobilidade física dos fiéis, dos turistas, mas extrapolando um pouco na direção do que Bianca estava falando há pouco. Como as redes sociais, os meios de comunicação, as novelas, tudo isso amplia a circulação e transforma a experiência do sagrado no final das contas. Bom, para quem nunca foi, o Templo de Salomão já falei, um prédio gigantesco que está em uma área em que há também um pátio com bastante espaço para uma circulação bastante expressiva de fiéis. Dentro do templo, inclusive, cabem 10 mil pessoas, então a hora que entra-se no espaço de culto também muita gente circula por ali, mas ao lado, ainda no mesmo terreno, mas ao lado do templo que forma a construção mesma, onde os cultos acontecem, o visitante pode entrar nesse passeio do Jardim Bíblico. Pode ser, por uma parte, inclusive até visitado pelas redes sociais. De alguma maneira, você consegue acompanhar os diferentes espaços que estão ali no Jardim Bíblico pelas fotos e vídeos que a própria Universal publica em uma página exclusiva e que faz com que os visitantes criem uma certa expectativa sobre o que vão ver ali e conhecer mais sobre aquele lugar. Bom, ao entrar nesse passeio do Jardim Bíblico, você dá de cara, como eu disse, um espaço temático, mais especificamente o do Egito primeiro. Ali a gente é recebido por um pastor que está vestido de sacerdote, apresenta pra gente a história do êxodo dos hebreus. Então, contando como que aconteceu a vivência no Egito, por que os hebreus conseguiram sair do Egito, para onde foram, quais as motivações, o que Deus esperava dos hebreus ao libertá-los e como. Bom, toda a narrativa do que seria essa experiência para os hebreus
enquanto narrativa do pacto sagrado, né? De aceitar o Deus único e verdadeiro. Ali nesse espaço, a gente já consegue ver alguns itens da novela Moisés, principalmente, né? Eles fazem referência a algumas outras produções, mas o que é mais chamativo ali, o que mais se faz propaganda é a novela de Moisés. Depois a gente parte para o tabernáculo, que é uma construção também bíblica, que seria equivalente ao templo naquele momento. Não o templo de Salomão, mas um primeiro tipo de templo que os hebreus construíam. De novo, muito próximo da estética da novela e das produções da Record, e também sempre trazendo um discurso de autenticidade. E isso é uma coisa também que se alimenta de imaginários em circulação, porque apesar de você ter um documento que deveria, como a Bianca trouxe, né, a questão da validação, um documento que deveria validar o que está apresentado para o visitante, o que está apresentado também depende de coisas que já estão na nossa cabeça de alguma maneira. Então, ao mesmo tempo em que se apresenta algo tido como o verdadeiro, esse verdadeiro não pode fugir muito do que já existe como expectativa. Quando a gente está estudando mobilidades no turismo especificamente, que é o foco do nosso artigo, essa ideia do imaginário e da expectativa, ela é muito importante. Então, para responder sua pergunta, eu acho que a gente precisa passar por isso. Como que essas mídias se conectam, elas constroem esses imaginários. Mas depois do tabernáculo, a gente passa, da parte externa do tabernáculo a gente entra na construção e ali a gente vê vários objetos também que constroem o espaço. Aí me dá um gancho, Bruno, para retomar o que Bianca falou, né, que ela falou de como diferentes objetos, ou no caso de árvores, das oliveiras, fora as pedras, inclusive tem tamareiras no espaço do tabernáculo também, como esses diferentes elementos, eles constroem a validação, de novo, por esses dois aspectos. Pelo acesso a algo que representa o espaço de Israel, que representa o próprio passado e que só pode ser adquirido de fora, mas também para trazer, por que eles são adquiridos de fora? Para trazer essa ideia do real, do esforço de alcançar aquilo que é o verdadeiro, o autêntico. Depois disso a gente passa para o espaço que eu disse que é uma construção, um domo de ouro em que os visitantes podem assistir um vídeo. E aí eu conecto também com essa pergunta para falar como que o vídeo é um recurso que faz todo sentido ali dentro por trazer imagens que a própria Record também foi construindo nas suas produções e criando aquela experiência de uma maneira muito próxima à experiência do cinema como um todo. Então, o João também falou de estratégias do espetáculo, né? E eu já falei de trazer um espaço que é impactante sensorialmente. E o vídeo entra nisso. O vídeo do Jardim Bíblico, que você pode assistir dentro do passeio do Jardim Bíblico, porque ele traz a narrativa do Velho Testamento, principalmente, porque é essa narrativa que interessa para o Jardim Bíblico e para a aproximação com Israel, de uma maneira que é muito retumbante, né? Você tá ali na sala de vídeo e o som é muito alto, as cores são muito saturadas, e contando sobre a história de Abraão, a linhagem de Abraão, até o papel do Templo de Salomão nos dias de hoje, da Igreja Universal, de continuar essa história, esse legado. Então, achei importante, Bruno, conectar não só, tentar trazer um pouco de como as mídias criam esse espaço, então, de novo, as novelas da Record, o próprio recurso de mídia dentro do passeio, mas também como esses vídeos, essas mídias só podem existir se tiver os objetos, primeiro aqueles que Bianca mencionou, que estão em circulação de modo global, mas também os artefatos que são feitos especialmente para aquela atração, que constroem o tabernáculo e o espaço egípcio para o imaginário do fiel e do visitante. Agora, pensando nas redes sociais, fora as páginas especializadas que são criadas tanto para o Templo de Salomão quanto para o Jardim Bíblico, né? Então você vê a importância desses dois espaços como complementares, mas também em si, né, que tem uma separação para que o visitante e o fiel possam
olhar para esses espaços individualmente, mas também fora esse universo institucional, a gente tem também a participação de fiéis e visitantes compartilhando o que estão fazendo no Templo de Salomão. Mais uma vez eu disse, as imagens são controladas dentro do espaço de culto, que é o templo, né, propriamente, e dentro do jardim bíblico, mas fora, né, no pátio e nos acessos, nas entradas, os fiéis podem publicar, fazer vídeos, contar como é a experiência, e isso tudo entra em circulação para contar sobre o que é essa vivência religiosa. Natália, Bianca, nossa, demais ouvi-las, assim, eu acho que essa conversa aqui é só uma pequena amostra, né, do texto, do esforço de pesquisa, e fica também um convite a todos que tenham se interessado por esse tema. Eu acho que aqui a gente tem duas amostras muito ricas, né, tanto de um lado um texto mais conceitual, que certamente vai ser muito citado para quem quiser acionar essas ferramentas analíticas, conceituais, metodológicas do paradigma das mobilidades. E no outro texto, o texto do Jardim de Salomão, essa teoria, né, o paradigma ali materializado enquanto ferramenta analítica, metodológica e conceitual para pesquisa, né? Então fica o convite aqui, provavelmente o link vai estar aqui na descrição do nosso episódio, para que leiam esses textos e se inspirem nessas pesquisas. É sempre um desafio falar das mobilidades, tema que põe em xeque muito do que a gente aprendeu quando vai se aproximar das ciências sociais. Então é realmente complexo, mas uma vez que a gente consegue absorver essas lentes, consegue aplicar essas lentes, a gente consegue ver esses objetos de uma outra forma, e isso tem sido muito rico, e eu acho que o grupo de pesquisa, que nós 4 que estamos aqui hoje fazemos parte, o MTTM, é uma prova de como que esse paradigma é útil para pensar os temas sociais da contemporaneidade. Então, Bianca, Natália, obrigado por compartilhar um pouco do tempo de vocês para explicar ali, ainda que rapidamente, um conceito, uma abordagem. Eu acho que foi uma conversa muito rica para quem quiser se aproximar das mobilidades. E Bruno, obrigado pela parceria e um prazer estar aqui de novo com vocês. Agradeço muito também a parceria, a Natália e Bianca por terem explorado tão bem os textos, João, que, de novo, reforço, um pioneiro aqui dessa iniciativa. Sem ele não teria Urbanidades, sempre importante falar disso. E sobre o MTTM, né? Falar de novo que é um grupo maravilhoso. E lembrar que a teoria das mobilidades, ela nos permite falar de muitas coisas diferentes. Acho que isso é o grande barato, assim. Porque nós aqui tratamos de um texto mais teórico, como o João disse, texto que trabalha com religião, com turismo, com peregrinação, mas a gente vê dentro do grupo coisas tão legais e tão diferentes, gente que está trabalhando com o crime, com essas fronteiras do legal com o ilegal. Eu, na minha pesquisa, trabalho com futebol, com viagens de torcedores. Maurício trabalha com gastronomia, comida. Temos episódio de Maurício, escutem, que faz parte dessa série, Mobilidades Culinárias. Mas isso, só para dizer que nós falamos a mesma língua e nessa língua nós podemos falar de muitas coisas, né? Isso é muito legal. Então, reforço de novo o agradecimento aqui, Natália, Bianca, João, a vocês ouvintes do Urbanidades que estão nas suas plataformas de preferência. Segue o Urbanidades aí. A gente também está no Instagram, pode buscar a gente lá. E o Urban Data Brasil tem um site que pode ser acessado por vocês a qualquer momento. Também é só buscar no seu navegador de preferência. Então é isso, mais um episódio do Urbanidades na conta. Legal, gente, muito obrigada, e fica também, assim, foi muito emocionante estar aqui com o João Freitas, com o Bruno e com Natália. Foi muito lindo, assim, essa escrita com Natália, ver, assim, a vocação etnográfica de Natália e se formando e se emergindo e se tornando essa pesquisadora que está fazendo uma tese de doutorado tão bonita. Então é isso, gente, muito obrigada. Esse é um projeto de cultura e extensão que tem apoio da Universidade de São Paulo, mas que também é feito isso, né, de muitos colaboradores, muita gente em vários momentos das suas carreiras, e que eu tenho um orgulho imenso. Então, obrigada, gente. Gente, eu agradeço de novo, muito feliz de estar aqui, e até a próxima.
O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.